Marielle Franco, que fica ali na Caeira, né, Saco dos Limões. Ela hoje está composta por aproximadamente 100 famílias e tem um processo de reintegração de posse que é de 2013. E essas famílias, então, até são anteriores, né, a 2013. E depois de algumas intercorrências dentro do processo, a gente conseguiu agora que tivesse uma audiência conciliatória. Essa audiência cai bem em época de pandemia e vem logo após, né, ela é marcada antes da ação da lei do despejo zero, e a gente tentou adiar essa audiência por conta da lei do despejo zero, que diz que nenhum ato processual deve ocorrer durante a vigência da lei. Por que isso? Isso é extremamente importante, porque não se pode preparar, já que a lei mandou parar os processos, suspender, não se pode realizar nenhum ato, né, que dê andamento ao processo e que deixe ele preparado, na realidade, para daqui até o final do ano ele esteja numa fase que as famílias, inclusive, possam ser despejadas. Então, por isso que a lei diz que os processos têm que ficar paralisados. Então, essa audiência, da mesma forma, apesar de a gente ter pedido várias vezes que ela fosse suspensa, ela acabou acontecendo, né? Mas, por falta da presença da administração pública municipal, a audiência não conseguiu não conseguiu conciliar, tá? Mas a gente conseguiu, e isso é uma vitória que a gente, né, faz questão de dizer. Eu acho que aqui no estado, não sei se no Brasil, mas é a primeira vitória da lei do despejo zero que a gente conseguiu paralisar o processo até o final do ano. E isso vai até, na realidade, como pega o final do ano e depois pega o recesso do judiciário. Então esse processo vai ficar parado, né, a princípio até a volta do judiciário, né. E não sei se eu já falei, mas nós temos 100 famílias na ocupação Marielle Franco, tá? Isso quer dizer que a gente deve ter aí mais de 400 pessoas, né, aproximadamente. Se você considerar, no mínimo, 2 pessoas por família, ou até 4, considerando as crianças e tal, a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas que precisam de um lugar para morar, né. E considerando ainda que Florianópolis tem um déficit habitacional de 20 mil famílias, né, isso vai dar aproximadamente 100 mil pessoas também, considerando aí também casas com 4 ou 3 pessoas, né. Então, com uma administração pública que desmontou o setor de habitação, né, desconstruiu toda essa questão, que não tem projeto de habitação para o município de Florianópolis, né. Então, a gente tem realmente um problema grave, ainda mais com esse governo atual, né. A gente tem um problema grave de moradia em todo o país, principalmente aqui em Florianópolis, são aproximadamente esses dados. E é importante, né, Luzia, falar dessa questão da moradia, justamente num governo que agora está se propondo, inclusive, a vender, né, os vazios urbanos ali do aterro da Bahia Sul e outros espaços da cidade, e a gente sabe que não é para investir na população, e sim que é para especulação, né? Enquanto que aqui a gente tem não só a Marielle, mas mais de 8 ocupações que sobrevivem também aí a duras penas, né, na tentativa de conquistar a sua moradia, né? Como é que tu observa aí essa luta da moradia hoje em Florianópolis? Só para até exemplificar a questão da Marielle, aquela área toda ali é ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Então, é uma zona especial para moradia, certo? Sim. E há em 2020 uma lei, a 701, porque que mexe no plano diretor, tá? E que pega essa área da Marielle Franco ali e divide e retira dessa questão de ZEIS uma parte da área, tá? Ficando para iniciativa, para o proprietário, para o privado, na realidade, tá? Então, essas mudanças da legislação, isso é uma coisa que nos choca, né, a hora que a gente percebe isso, porque a gente sabe, né, que realmente a Florianópolis está sendo construída por uma classe média alta, né? A gente tem esse discurso, a gente verifica isso na prática, só que de repente a gente vê uma lei que bota realmente isso na nossa cara, né? Uma lei que pega uma parte que é de interesse social e entrega para a iniciativa privada, tá? Então isso também é extremamente grave, porque a gente o que é lei, né? Todo mundo respeita a lei, né? A lei
é como se fosse assim a regra mais soberana, né? E, no entanto, a gente sabe muito bem que as leis também são construídas, né? Por quem tem interesse para alguns interesses. Sabe que a nossa Câmara de Vereadores é uma Câmara que se rende a qualquer coisa, né? Porque a gente vê que essas mudanças de zoneamento, elas acontecem assim, como, sei lá, é como respirar, é a coisa mais normal, quer dizer, como vão fazer agora com a VL, que é aquela zona ali da Expresso Sul, e transformar em outra coisa, quer dizer... o poder público e inclusive a Câmara de Vereadores, que deveria representar a população, não tem nenhuma sensibilidade social. Isso até porque a gente nem tem maioria, né? Na Câmara. Isso é outro problema, né? As pessoas votam e aí deixam nessa situação, né? Em que a gente os vereadores, até os poucos vereadores do campo da esquerda se articulam, buscam também lutar, buscam intervir, mas por uma questão de força dentro da própria Câmara também não conseguem barrar esse tipo de situação. Isso mostra pra gente que outras questões, provavelmente de transformação de zonas especiais de moradia, né, as EIs, elas vão acabar sendo alteradas também em outras regiões, né. E, Luzia, e como é que fica a situação? Quer dizer, como tu falaste, até o final do ano não pode ter despejo, depois provavelmente só lá por março começa essa discussão aí. Isso dá um fôlego para as famílias para tentar se organizar e tal, mas nesse ínterim, existe alguma possibilidade de garantir que essas famílias permaneçam nos espaços? Olha, as famílias permanecem nesse espaço, com certeza, até o andamento desse processo, né? Então, esse processo ainda vai se estender por muito tempo, tá? Porque ele está numa fase inicial, na realidade, houve uma nulidade, né, que a gente conseguiu no tribunal, então voltamos a essa questão da audiência conciliatória, por ser um direito coletivo, então as famílias precisam participar. E ainda, então, a gente praticamente, no campo processual, a gente está um pouco no início, tá? Então vai se estender por bastante tempo. Essas famílias têm direito de estar lá, por ser uma zona de interesse especial, por a administração pública municipal não ter nenhum programa de habitação, tá? Então, é claro que a luta jurídica ela está em paralelo sempre com uma luta política e de organização dessas famílias. O nosso problema também é que o prefeito não recebe movimento social, né? De nenhum movimento social, na realidade. Então, porque sempre se trabalha, né? No sentido jurídico, mas no sentido político, de negociação, de mesa de negociação, de discussão com a administração pública, inclusive de pressão na administração pública. Mas a gente tem um prefeito que não se dobra, né? Não discute com os movimentos sociais, não ouve propostas dos movimentos sociais, né? Então, nós temos essa dificuldade e a gente espera, então, ganhar nesse campo político, fazendo essas pressões, mas também conseguir ganhar no campo jurídico. Ou seja, a luta é que define, né, Luzia? Justamente, justamente. Como tu falaste, a lei é muito fluida, né? A luta política que define. Justamente, né? Eu sempre coloco que direitos humanos não é só a construção de lei, né? Mas é o movimento social, é a luta organizada que vai fazer com que esse direito se consolide, com que esse direito se conquiste novos direitos e que se faça com que o judiciário também tente se focar mais nessa questão do respeito aos direitos humanos do que necessariamente a propriedade privada, né? E a gente aqui em Florianópolis tem outras ocupações, né, que já aconteceram e que estão acontecendo. Agora, por exemplo, tem a Anita Garibaldi, que é aquele pessoal que ocupou um prédio, que também está para ser tirado de lá, né? Ou seja, essa questão de não ter casa popular e também não ter condição de pagar o aluguel é que torna a necessidade da ocupação, né? Ou ocupação ou a rua, né? É isso que as famílias têm hoje, né? Ou elas ocupam ou elas vão para a rua e nós vamos aumentar aí uma grande quantidade de população em situação de rua, né? Aliás, tu falou da ocupação Anita Garibaldi, né? Dizendo também que ela é a primeira ocupação em Santa Catarina de prédio, né? Pois é. Então, isso também tem novidade. É bem interessante. E agora, no campo jurídico, vão ser tomadas também as medidas, né? Para tentar conter. E a luta, com certeza, vai continuar, né?